A todos uma boa noite. Como bispo da Diocese do Jundiaí, quero acolher vocês, queridos irmãos, clérigos, candidatos, candidata a prefeita, irmãos e irmãs internautas do município de Salto. Queridos amigos e amigas, gostaria nesta mensagem inicial citar uma palavra da Bíblia Sagrada. Quando São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, afirma o que se exige dos administradores e que cada um se mostre fiel. A vocês, candidatos a prefeito, prefeita, muito obrigado que aceitaram esta missão de pleitear esta missão como prefeito, prefeita, para administrar o seu município. Muito obrigado. São Paulo, então, lembra que esta missão exige fidelidade, amor, dedicação e generosidade. É uma missão de serviço, como o Senhor nos diz, eu não vim para ser servido, mas para servir. Porque realmente a missão do administrador é servir ao bem comum. Gostaria de lembrar por que a igreja promove esses encontros entre candidatos a prefeito, prefeita. A nossa diocese, como vocês sabem, é constituída por 11 municípios. Desde que eu cheguei aqui há 10 anos, esses encontros eram só realizados na cidade de Jundiaí. E graças a Deus, graças à organização do Conselho Diocesano dos Leigos, como também da Pastoral Fé e Política, nós estendemos o convite aos 11 municípios. A maioria aderiu à nossa proposta. E esses encontros são feitos ou de forma presencial ou, como aqui, de forma digital. Por que a igreja se interessa da política? Como vocês bem sabem, irmãos e irmãs, a igreja como instituição não pode aprovar, não pode apoiar um determinado partido ou determinado candidato. Mas nossa missão é uma missão fiel a Jesus. Ele que disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A igreja quer o bem de todos. E é nossa missão como igreja incentivar os cristãos leigos e leigas a entrar na política, a assumir lugares na sociedade, a assumirem posição de serem administradores, como já falei, na sociedade, para o bem de todos. Essa é a nossa missão da igreja, formar, conscientizar, acompanhar, ajudar os fiéis a fazer um bom encontro. É importante lembrar também que esta doutrina, esse ensinamento da igreja tem fundamento no riquíssimo tesouro da igreja, que é a doutrina social da igreja. Quando a igreja, fiel ao evangelho, o magistério, os bispos, o papa, publica muitos ensinamentos, documentos, para ajudar nessa formação política. Quero lembrar aqui, por exemplo, a cartilha de orientação política, preparada pela Igreja do Paraná, Regional Sul 2, como tema Os Cristãos e as Eleições. Muitas paróquias receberam esta cartilha, nós distribuímos entre os fiéis, porque lá se fala muito o que quer dizer eleição. Qual é o papel que cabe ao poder legislativo, executivo? Como escolher o candidato? Quais suas qualidades? Quais os projetos que devem ser cada vez mais apoiados por todos? É importante, portanto, que vocês, inclusive, façam questão de regalar, contribuir a vocês esta cartilha, como também outro documento que daqui um pouco vou mencionar. Por fim, gostaria, nesta introdução, lembrar as palavras do nosso Papa querido, Papa Francisco, que muitas vezes tem abordado esta questão. Por exemplo, logo que ele começou esta missão de Papa, no ano 2013, ele publicou
no dia 24 de novembro, um documento muito importante, Evangelii Gaudium, quer dizer a alegria do Evangelho. Quando o Papa, então, mostra qual é o projeto que ele tem a respeito da igreja, a presença viva de Jesus na sociedade. Gostaria desse documento, agora citado, lembrar o que diz o parágrafo 205. O Papa afirma: peço a Deus que cresça o número de políticos e políticas capazes de entrar num autêntico diálogo que vise efetivamente sanar as raízes profundas e não a aparência do nosso mundo. Portanto, nós queremos políticos que possam atacar os males pela raiz e não apenas sarar as consequências. E continua o Papa falando nesse documento, a alegria do Evangelho. A política tão denegrida, o povo hoje fala às vezes, a política é suja, os políticos não prestam. Não, o Papa fala, a política é uma sublime vocação que vem de Deus. É uma das formas mais preciosas da caridade, do amor, porque busca o bem comum. E o Papa termina esse parágrafo dizendo, reza ao Senhor, o bispo reza, a nossa igreja reza, para que Deus nos conceda mais políticos que tenham verdadeiramente a peito a sociedade, o povo e a vida dos pobres. E também, recentemente, agora, no mês de outubro, dia 3 deste ano, o Papa lançou uma outra carta, nós chamamos carta encíclica, com o tema Fratelli Tutti, todos irmãos. E uma frase de São Francisco de Assis, o santo que foi muito conhecido, ficou muito conhecido por pregar a fraternidade, por pregar a igualdade entre todos. Então o Papa trata, nesse último documento, sobre como viver a fraternidade na amizade social. O Papa lembra do capítulo 5, é todo dedicado à política. Até então, gostaria de entregar a vocês, mais uma vez, a cartilha do original 5, como também este documento do Papa, para que vocês possam ler e meditar a palavra do Santo Padre, principalmente o capítulo 5, que tem como tema a melhor política. Quando o Papa lembra que a política é um exercício de amor, é um amor social, é uma caridade social, porque quem exerce a política faz não para um fim egoísta, para se engrandecer, para ter poder. Não, o Papa fala. A política é uma maneira de viver a fraternidade, de criar laços de fraternidade para que tenhamos uma vida melhor. O último parágrafo desse capítulo 5, que mais uma vez muito lhes recomendo a ler e refletir, o parágrafo 197 termina assim. Vista desta maneira, após o Papa, então, no decorrer desse capítulo, fala muito o que é a política. Ele lembra que a política é mais nobre do que a aparência, o marketing, as diferentes formas de maquilagem mediática. Tudo isso, o Papa lembra, semeia divisão, inimizade e um ceticismo desolador, incapaz de apelar para o bem comum. Porque pode acontecer que alguns candidatas possam dar uma falsa impressão de suas pessoas, de sua personalidade e querer serem prefeitas por um motivo que não condiz com a ética, com o bem comum, enfim, com a razão de termos realmente bons administradores. E continua o Papa falando, olha que bonito, acho tão bonito. Ao pensar no futuro, o Papa lembra, alguns dias as perguntas devem ser, para quê? Para que estou realmente apontando? Vocês que vão ser eleitos entre esses candidatos. E passados alguns anos, o Papa lembra, ao refletir sobre o próprio passado, quando a gente talvez chega na minha idade, ou seja, quase no final da caminhada, a pergunta não será: quantos me aprovaram? Quantos votaram em mim? Quantos tiveram uma imagem positiva de mim? Ou seja, perguntas
vazias. As perguntas, talvez dolorosas, deverão ser, olha que interessante, quanto amor coloquei no meu trabalho? Em que fiz progredir o povo do meu município? Que marcas deixei na vida da sociedade? Marcas de corrupção, de uma fama não condizente com a ética? Que laços reais construí? Que forças positivas desencadeei? Quanta paz social semeei? Que produzi no lugar que me foi confiado? Um bom encontro para todos. Como nós falamos, não queremos um debate entre os candidatos, mas apenas que os candidatos se apresentem, digam os seus projetos, quais são as prioridades do seu futuro governo. Termino mais uma vez com uma palavra de Deus. Que o Senhor guarde a nossa cidade, que o Senhor nos dê discernimento para que possamos fazer uma boa escolha e tenhamos nos 11 municípios da nossa querida e amada Diocese de Jundiaí, administradores fiéis, bem conscientes da sua missão. E termino a minha intervenção inicial, depois o padre vai conduzir realmente este encontro para que cada um tenha liberdade de mostrar quem é, o que deseja fazer, se for eleita esta oração que a Igreja do Brasil lançou nas eleições do ano 2006. Oremos juntos, meus irmãos e minhas irmãs. Deus da vida e Senhor da história, queremos fazer da política direito e dever da cidadania, um serviço à vida e à libertação integral de todos. Concedei-nos construir um município novo na convivência fraterna, no respeito às diferenças, sem exclusão e sem privilégios, onde, como diz a Bíblia, onde se abracem a justiça e a paz. Um bom encontro para todos e que todos que vão assistir, estar conectados via digital esse encontro, possam realmente crescer na conscientização de como vamos votar no próximo dia 15 de novembro. Um bom encontro para todos e para todas e que Deus abençoe a todos e a todas. Amém.